Houve uma época em que apenas o cinema, a televisão e os livros entretinham as massas. Mas isso mudou. Quando você sente que tem o controle para manipular esse mundo virtual na sua frente, a sensação é muito boa. Mas os videogames se esforçam para alcançar algo que vai além do controle. Uma história perfeita. Eis a situação. Outro membro da equipe científica está desaparecido. Acho que todo game pode ficar melhor com uma boa história e bons personagens. Sonny, mataram meu pai. Talvez exista uma chance de combinar a narrativa com o envolvimento e a interatividade. É isso que define os games. Mas ainda existe um elemento narrativo crucial: a emoção. Lord Wenger! Cuidado! Um jogo de computador pode fazer chorar? Depois que se responde essa pergunta afirmativamente, acho que não há motivo para alguém deixar de jogar videogame. A era do videogame. A era de ouro do fliperama aconteceu entre o final dos anos 70 e início dos 80, com o insaciável Pac-Man e invasores alienígenas não identificados. O videogame permitia que os jogadores controlassem sua própria experiência digital. Mas para essa nova forma de entretenimento durar, os designers de games precisariam daquilo que a TV e o cinema já dominavam: uma história. Logo depois da invenção do videogame, a maioria dos jogos que existia era muito simples, técnica e mecanicamente como Pong. Era só girar um botão para mover a raquete e acertar a bolinha. E isso envolvia um pouco de física, mas não falava sobre nada. Era só uma distração. Para manter os jogadores entretidos, os designers de games aprenderam uma tática com os cineastas. Era preciso estabelecer uma ligação mais profunda com o público. Para que os games pudessem passar de uma mera atividade recreativa como o Pong para um verdadeiro entretenimento comparável ao cinema e à literatura, por exemplo, era preciso que cruzassem uma fronteira e passassem a comover pessoas como as histórias nos comovem, provocando uma reação emocional. Era preciso criar personagens que envolvessem o jogador. No final da década de 70, um marco do cinema levou os filmes de ação para um novo patamar, misturando ficção científica com história dramática e um Jedi como herói. A jornada de Luke Skywalker foi um grito de grandeza e a oportunidade de um homem provocar uma grande mudança. O tema era bem conhecido. George Lucas aprendeu com o texto clássico de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Guerra nas Estrelas demonstrou que esse tipo de narrativa, com um ritmo muito acelerado, cheia de tecnologia e de ótimos efeitos especiais, não desvia a atenção da história. E essa influência ainda pode ser sentida nos videogames. Os efeitos especiais eletrizantes de Guerra nas Estrelas atraíram o público para as salas de cinema. Mas no mundo do videogame, os jogos não passavam de brinquedos para passar o tempo. Havia games espaciais como Asteroids e Space Invaders, mas eles não tinham personagens nem história, pelo menos até aquele momento. Quando Guerra nas Estrelas estourou nas telonas do mundo inteiro, o videogame ainda estava engatinhando. Eu acredito que a indústria do videogame ainda estava se esforçando para fazer os jogos funcionarem acima de tudo. Ainda estavam descobrindo como usar os controles nos videogames. E naquela época, narrar uma história não era possível. Por isso, o videogame precisava aprender com o cinema que uma história interessante, combinada com boa ação, leva o público às poltronas e, no final das contas, aos joysticks. Para mim é mais interessante quando existe uma história épica e eu posso viver um personagem que passa pela trajetória heróica de Joseph Campbell. Para poder narrar histórias, precisamos de personagens. Para os personagens darem certo, precisamos de emoção. No futuro, o videogame será uma forma de entretenimento em massa, com capacidade de encantar e entreter os consumidores, por mais diferentes que sejam os gostos deles, mais ou menos como a televisão, como a literatura, a música e o cinema fazem hoje em dia.
Não é diferente de nenhuma outra mídia criativa, na minha opinião. E os melhores artistas vão inventar uma maneira de fazer você chorar. Cuidado! Mas para criar emoção nos videogames, os programadores primeiro precisam aprender a transformar pixels e encanadores em novos heróis dos jogos.